Vai chegando essa época do ano e as forças parece que elas vão se esvaindo. Já lutamos tanto, né? Desde janeiro até quase dezembro. Estamos já quase no final do ano, no último mês do ano. Então, quando chega essa época do ano, nada melhor do que nós renovarmos o coração, olhando para Jesus, olhando para a eternidade. Por isso que essa série de mensagens nós estamos chamando de olho na eternidade. O ponto de vista de Mateus, do evangelista Mateus, sobre a vida, o nascimento e a vida de Jesus, o nosso Salvador. Nós estamos inclusive nos preparando para a grande data do ano, que é o Natal. Dezembro está chegando. E eu quero ver com vocês hoje, gente, um relato de Mateus, que por conta do enredo, por conta da história, eu estou chamando de A Tormenta. Exatamente o tema dessa reflexão de hoje, na mensagem desse domingo. A Tormenta. Eu acho que você de cara, você já se identifica, né? Quantas tormentas vivenciamos esse ano? Você vivenciou alguma tormenta esse ano? Levanta o braço assim. Alguma tormenta, algum momento assim, difícil, de mar revolto, de crise, às vezes até de desespero, de desesperança. Olha o que é que Mateus diz, capítulo 2 do Evangelho de Mateus, verso 13. Mateus capítulo 2, verso 13, diz assim: depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judeia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Quais foram as suas tormentas? De que maneira as nossas tormentas se assemelham a essa tormenta que nós acabamos aqui de ler? De que maneira então as nossas tempestades, os nossos momentos de desalento se assemelham ao que aconteceu com o menino Jesus? Mais que isso, quais são as semelhanças entre a maneira que Deus agiu na vida de Jesus e a maneira que Deus age na nossa vida? Nós vamos entender daqui a pouco isso, assim que cantarmos uma música. Ore comigo mais uma vez. Senhor Deus, no nome de Jesus, queremos continuar ouvindo a Tua voz. Que o Senhor tenha liberdade para falar conosco, para nos consolar, para nos confortar, para redirecionar o nosso coração. Que a nossa adoração seja voltada ao Senhor, que nosso coração arda pelo Senhor,
Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Que assim seja, Senhor Deus. Essa é a nossa esperança, de que o Senhor não nos abandona, mesmo em meio às nossas tormentas, mesmo em meio aos momentos difíceis, de grandes dores, de grandes dúvidas. Eis-nos aqui, Senhor, para ouvirmos a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cante conosco para preparar o seu coração. Eis-me aqui, prostrado outra vez
Senhor. Amém, amém. Você pode sentar. Obrigado, banda. Deus abençoe vocês. Nós podemos definir uma tormenta, no sentido literal, como sendo uma tempestade violenta. A gente vivenciou recentemente aqui na cidade de São Paulo, né, uma tempestade, talvez como não vista nos últimos anos. Mas no sentido figurado, nós podemos dizer que tormenta seria um sofrimento exagerado. Olhe bem, sofrimento exagerado em que há muita aflição, agonia e amargura. Definiu melhor para você então? Será que você então vivenciou já uma tormenta recentemente? Um sofrimento agudo, aquela angústia que parece que vai dilacerar o seu corpo, você sente angústia no corpo. Isso é uma tormenta. Parece que estava tudo bem, gente. Aqui no relato, nós falamos na semana passada sobre o milagroso nascimento de Jesus. Parece que tudo estava bem, Deus estava agindo, Deus estava com eles ali, com José, com Maria, com todos que estavam ali ao redor deles. Jesus havia nascido, que milagre! O mundo ali, de uma certa forma, estava ali, estarrecido, perplexo, pelo milagre que Deus havia feito. Mas agora eles se deparam com essa situação. Eles se deparam então aqui com um imperador, Herodes, que representava o Império Romano ali, para oprimir de uma certa forma, não apenas governar, mas oprimir o povo judeu. E esse Herodes aqui, que é chamado Herodes o Grande, ele foi além de ser realmente, ele era um grande empreendedor, ele construiu muitas coisas, inclusive o templo de Herodes, o famoso templo, ele ajudou a construir esse templo. Mas ao mesmo tempo que ele era aparentemente um bom gerente, um bom empreendedor, um bom gestor, ele era um lunático, ele era um louco. Ele desconfiava até da sombra dele. Ele tinha medo de que a qualquer momento o traíssem, de que a qualquer momento o apunhalassem pelas costas, que puxassem o tapete dele, ao ponto dele mandar matar filhos e esposa dele. Era um louco. Então ele fica sabendo que o menino Jesus havia nascido, mas não apenas um menino Jesus, não foi qualquer nascimento. Começaram a dizer então que ele seria o rei dos judeus. Imagina, um homem desconfiado, lunático, louco, descobre que alguém vai tomar o lugar dele, que alguém vai vir então para assumir o trono de Israel, no lugar dele. Então ele manda chamar os sábios, que a gente chama de reis magos. Não se sabe exatamente quem eram, mas alguns estudiosos inclusive dizem que não eram gentios, mas eram judeus vindos da Babilônia. Então judeus que entendiam um pouco de astrologia, eles conseguiam ler então a história, o tempo, através dos astros, através das estrelas, através do estudo então das estrelas. Então Herodes consulta esses reis. Herodes então consulta também sacerdotes da sua época, para saber onde é que Jesus nasceria, para saber a idade de Jesus. Então, de acordo com esses relatos, ele chega à conclusão que Jesus teria ali mais ou menos 2 anos já de nascimento, 2 anos de vida, mais ou menos 2 anos de vida. E por causa então de aqui uma controvérsia, uma situação complicada entre os reis magos e Herodes, eu estou encurtando a história aqui para vocês. Ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, todas as crianças do sexo masculino, todas elas, para se certificar de que esse pretenso rei que havia nascido não estaria vivo, que ele morreria. Então imagine, gente, imagine a cena. Os pais estão ali felizes por causa do milagre, os pais estão festejando aí em tom de celebração, mas vem aqui essa grande tormenta, esse grande desafio, essa angústia. O que vamos fazer? Você vai perceber que o livro de Mateus, eu comentei sobre isso na semana passada, Mateus ele é meticuloso, ele é detalhista, principalmente aqui nessa passagem que nós acabamos de ler. Ele vai mostrar que apesar de tudo que aconteceu, apesar da tormenta,
apesar desse entra e sai, apesar dessas fugas que José e Maria precisaram fazer com o menino Jesus, para que ele não morresse, apesar de tudo isso, as profecias estavam sendo cumpridas. Então Mateus é quase que desenhando os relatos da vida de Jesus com tudo que foi previsto no Antigo Testamento. É tanto que ele cita aqui, só nessa passagem, entre 3 e 4 profecias do Antigo Testamento. Aí ele diz então, assim se cumpriu a Escritura, assim se cumpriu a palavra do profeta, e assim por diante. Mas eu quero voltar um pouco mais para o relato aqui, para a gente entender aqui essa riqueza desse texto que acabamos de ler. O texto começa então dizendo: depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe, fique lá até eu lhe dizer e volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. O texto vai dizer então, naquela mesma noite José se levantou e partiu com o menino e Maria. Vocês vão ver aqui a figura de um José, perceba isso aqui, homens, a figura de um José obediente a Deus. Ele é um homem obediente a Deus. Ele tem 2 características muito interessantes. Primeiro, ele é obediente a Deus. Você não ouve a voz de José aqui nesses relatos. A intenção de Mateus, então, do evangelista, é dizer que José, uma vez que ele praticamente não falou nada diante do que ele ouviu do anjo do Senhor, é porque ele era um homem obediente a Deus. Ele simplesmente obedeceu. Só que serve para nós homens. Nós, muitas vezes, que relutamos em obedecer a palavra de Deus, em nos submetermos à vontade de Deus. José era um homem entregue nas mãos de Deus, obediente, submisso a Deus. Uma segunda característica de José interessantíssima: ele era um homem que protegia sua esposa. Ele não apenas obedeceu a Deus, foi submisso a Deus, mas ele estava a todo instante tentando proteger Maria. Lembra lá quando ele descobriu que ela estava grávida pelo poder do Espírito? Ele tentou se divorciar, se afastar dela, para não prejudicá-la. Um homem que protege as mulheres. Um homem que abençoa as mulheres. Um homem que quer usar a sua masculinidade para abençoar as mulheres. E nesse mundo, né, gente, hoje que mundo complicado nós estamos vivendo hoje. Tão, assim, confuso. Não sei se vocês percebem isso, não sei se vocês concordam com isso, mas parece que é um mundo confuso. Parece que as mulheres vão querendo cada vez mais assumir uma masculinidade, e os homens vão se retraindo, vão murchando cada vez mais. Faz sentido, gente? Sim ou não? Os homens vão murchando, parece que os homens estão com medo. Os homens estão com medo. Até fisicamente as mulheres vão assumindo o que é um homem, e os homens parece que vão assumindo a figura de uma mulher. Só não vê quem não quer, gente, isso é a realidade. Pastor, mas você não pode falar disso. Gente, mas é a verdade. É a realidade. Então, ao ponto de que parece que as mulheres começam a tomar hormônio masculino e os homens parecem que começam a tomar hormônio feminino, aí inverte tudo. Mulher parece homem, homem parece mulher. Inverteu tudo. Onde estão os homens que assumem o seu papel de homem diante de Deus, para proteger não só a sua esposa, proteger as mulheres? Isso não é, gente, isso não é machismo, isso é a ordem da criação. Deus nos criou para isso. Deus criou o homem para isso. José assumiu esse papel. Ele era um homem submisso a Deus, obediente a Deus, e ele era um homem que entendia a ordem da criação. Deus o criou para ser um marido que protege a sua esposa, e não que se esconde embaixo dela. Ele protege, ele é corajoso. E o texto continua. Imagina que essa entrada e saída, esse vai e vem aqui constante. É curioso, gente, porque Deus está aqui sempre guiando tudo, guiando todos os detalhes, guiando cada momento. Diante de um homem louco como Herodes, tentando matar todo mundo,
tentando destruir tudo, porque ele é um lunático. Deus está guiando tudo. Então eu quero ser mais prático aqui agora. Diante das tormentas na nossa vida, igual aqui essa tormenta que José, Maria e o menino Jesus enfrentaram, diante das nossas tormentas, o que é que nós podemos perceber que Deus faz? O que é que Deus fez aqui nessa tormenta, com José, Maria e o menino Jesus, e o que é que Ele faz nas nossas tormentas, nos nossos sofrimentos mais agudos? Primeiro, Deus continua falando e agindo. Primeiro, diante das nossas tormentas, mesmo nos momentos mais agudos, mais difíceis, mais inexplicáveis, Deus continua falando e agindo. É só você perceber aqui, pelo menos 2 vezes em sonho, José recebe a revelação de um anjo do Senhor. Ah, pastor, o que é que significa dizer isso? Significa dizer que Deus não deixava de falar. Ah, Deus pode falar em sonho até hoje? Não tem nenhum texto da Bíblia que diga que Ele não pode fazer. Não tem. Eu acredito que Deus possa fazer isso sim. É com todo mundo e a todo instante? Eu acho que não, mas Ele pode fazer se Ele quiser. E Ele faz. Vocês creem nisso, gente? Sim ou não? Deus pode falar através de sonhos até hoje? Sim ou não? Sim, Ele faz isso. Então, diante dos momentos difíceis da vida, diante das nossas tormentas, pode ter a certeza, Deus continuará falando e agindo, contanto que nós sejamos como José. Esse é o detalhe. Submissos, obedientes a Deus. José então era um homem receptivo à voz de Deus. Ele estava pronto para ouvir o que Deus tinha para dizer. Então, diante dos momentos difíceis, Deus vai ali, Ele vai mandar alguém para falar conosco. Ele vai falar conosco diretamente. Ele vai nos procurar de madrugada para a gente orar. Ele vai nos chamar, Ele vai chamar nossa atenção de alguma maneira. Porque Deus não se cala diante do nosso sofrimento. Gente, é tão difícil dizer isso. Nós estávamos na casa de alguns queridos irmãos ontem, e a gente conversando sobre momentos difíceis da vida, acidentes, morte, momentos de tristeza profunda. E a gente passa a se perguntar realmente, diante dessas tormentas, onde Deus está? Você já se perguntou? Deus, onde é que o Senhor estava? Por que é que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que é que o Senhor permitiu que alguém que eu tanto amo morresse dessa forma tão trágica? Onde o Senhor estava? Gente, a gente não tem todas as explicações. Eu não consigo explicar todas as coisas. Eu acho que teólogo nenhum no mundo vai conseguir explicar certas coisas, porque entra no âmbito ali do mistério. E diante de algum tipo de sofrimento, de certos tipos de tormentas na nossa vida, você não tem nem o que dizer para a pessoa. Não tem o que dizer, porque quanto mais disser, eu acho que pior fica a situação. É simplesmente a pessoa dizer assim, olha, Deus não está ausente. É só isso que eu tenho a dizer para você. De alguma forma, Ele vai falar com você. Ele vai continuar falando com você. E é o que aconteceu aqui. Eu imagino aqui a mente aqui de José e Maria. Mas Deus, por que está acontecendo? Por que a gente tem que fugir? Por que o Senhor permite que um homem lunático desse persiga crianças, mate crianças? Imagina aqui, gente, o clamor, a tristeza profunda dessas mães aqui. O relato, o Mateus faz questão de relatar aqui. Aqui no verso 17, com isso cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Mateus então traz à tona aqui o que aconteceu primeiro com Raquel, esposa de Jacó. Vocês lembram que Raquel perdeu o seu filho, né? José foi abandonado pelos próprios irmãos. Então os estudiosos dizem que Raquel passa a se tornar uma espécie de mãe de Israel. Ela é o arquétipo de mãe. Ela é aquela que lamenta pelos seus filhos, lamenta pela perda dos seus filhos,
Então, Mateus suscita aqui o texto de Jeremias que diz: ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Que dor, gente. Que dor. Mas mesmo diante da tormenta, várias pessoas perdendo seus filhos, mães chorando, pessoas lamentando, Deus estava agindo e falando. Consegue perceber isso aqui no texto, gente? Porque por incrível que pareça, Deus não pode agir em outro mundo, porque só esse mundo que existe. Ou seja, Deus sempre vai agir em meio ao mal, ao caos, à tormenta, porque só é esse mundo que existe. Não existe ainda um mundo perfeito. Então vira e mexe. Eu vinha no carro agora conversando com a Rutinha sobre isso. Se Deus deu uma vitória para você, celebre enquanto é tempo, porque daqui a pouco vem um momento difícil. Então celebre. Deus te deu uma vitória, celebre naquele momento. Amém? Porque pode vir um momento difícil depois. Então não é para celebrar na tormenta? Sim, a gente celebra, mas o tom é diferente. Você não vai fazer festa quando você está na tormenta. Imagina José e Maria fazendo festa e fugindo. O anjo agora vai para tal lugar, e eles em tom de festa. Eles podem ter um tom de gratidão no coração, mas de festa é difícil. Então, se Deus deu algo bom para você, celebre. Mas foi tão pequeno, celebre. Celebre. Alegria. Deus providenciou algo diferente, um milagre, uma porta aberta. Celebre, porque daqui a pouco vem um momento difícil, pode vir uma grande tormenta. Celebre. Deus, portanto, continua, mesmo na tormenta, agindo e falando. Ele fala em sonhos, Ele manda alguém, você ouve uma palavra, Deus fala com você profundamente na palavra. Quando você abre a Bíblia, Ele fala com você. Ele fala com você quando você está orando. Amém, gente? Quando você está ouvindo uma aula na escola bíblica, Ele vai falando, Ele vai falando. Contanto que você esteja disposto, disponível para ouvir a sua voz. José era essa pessoa, ele sabia fazer isso. Uma segunda lição que nós podemos aprender aqui, da maneira como Deus agiu na tormenta de Israel, nós podemos entender que Deus também age nas nossas tormentas. Segundo, Deus continua cumprindo sua palavra. Olha que tremendo, gente. Deus continua cumprindo sua palavra. Ele não apenas continua a falar e agir, mas ele vai cumprindo aquilo que ele diz. Essa é a razão de Mateus fazer questão de destacar as profecias do Antigo Testamento. Eu afirmei para vocês na semana passada que Mateus é o profeta do cumprimento das promessas. É o profeta da esperança. O evangelista, aliás, ele é o evangelista da esperança. Ele é o evangelista que afirma o cumprimento das promessas de Deus. Deus não se esqueceu. Deus se lembra daquilo que Ele falou lá no Antigo Testamento, lá no passado. Então Deus continua cumprindo a sua palavra. Deus não se esquece de nós, gente, mesmo nos momentos difíceis. Pastor Riva, então mesmo muitas vezes, quando eu não tenho sequer forças para orar, porque pode acontecer com você, eu sei que pode acontecer. Eu conversava com uma pessoa recentemente aqui da nossa comunidade, e ela disse: pastor, às vezes é tão difícil, por isso que vira e mexe, nós nos encontramos tão fracos na fé. A gente tem que lutar para que a gente não comece a descer a ladeira. E eu falei: é isso mesmo, meu irmão. Isso não é só para você, isso é para qualquer um, isso é para mim, é para qualquer um de nós. Essa é a razão de nós precisarmos chegar cada vez mais perto do Senhor. Não se distancie. Não se distancie. Então, mesmo quando a gente não tem forças para orar, Deus está cumprindo a sua palavra de alguma forma em relação à minha vida, à minha família? Sim. Porque Ele não deixa de agir. Ele não deixa de cumprir aquilo que Ele fala. Olha que interessante, gente. Eu quero ler a partir do verso 19 agora, que tem riqueza de detalhes muito grande aqui. Diz aqui:
Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Completando esse versículo aqui, olha o que é que diz o verso 15, já no finalzinho do verso 15. Onde ficaram até a morte de Herodes, cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Do Egito chamei meu filho. Existe uma questão teológica aqui muito profunda, que é importante você entender isso aqui. Deus chamava o seu povo Israel de filho, filho. Mas o próprio povo de Israel era o que a gente chama de tipo, era uma antecipação do que viria na frente, lá na frente. Nós conhecemos que o povo de Israel, não foi tudo aquilo que Deus esperava dele. A gente sabe disso. Falharam, pecaram, cometeram erros, foram rebeldes, foram para o exílio da Babilônia, precisaram ser exilados. Mas Deus estava preparando toda essa história para um dia Ele enviar o filho dele, o filho, descendente de Israel também, descendente de Abraão, descendente de Davi, da linhagem de Israel, o seu verdadeiro filho, o seu grande filho, o unigênito, o seu filho então da mesma natureza do pai, da natureza semelhante à do pai, o filho amado de Deus, Jesus. Deus então está cumprindo a sua maior promessa, o seu filho, que ele então tira do Egito também. Olha as profecias, que interessante. Não foi só o povo de Israel que saiu do Egito, Deus agora chama o seu filho do Egito, para mostrar definitivamente o seguinte, gente, olha bem, mesmo diante das nossas falhas, mesmo dos momentos em que a gente cambaleia, em que a gente fraqueja, Deus continua cumprindo a sua palavra. E qual é o maior cumprimento da sua palavra? Eu trouxe o meu filho amado para cumprir tudo aquilo que eu quero que ele faça. Jesus. Gente, perceba aqui a profundidade que Mateus quer colocar para nós. Mesmo diante da nossa pequenez, da nossa fragilidade, como era o povo de Israel, frágeis, vacilaram muitas vezes, tiveram que ir para o exílio, tiveram que ser disciplinados. Deus já estava preparando a vinda do Filho amado, como cumprimento da sua palavra, para que mesmo diante das nossas fragilidades, nós pudéssemos ter salvação, vida, luz, direção, redenção, por causa de Jesus. Olha que tremendo. Por isso que Deus continua agindo, falando e cumprindo a sua palavra. Tipo assim, olha, eu jamais abandonarei vocês, jamais. Eu jamais deixarei vocês aí, mesmo diante das falhas de vocês, eu jamais os abandonarei. O seu filho amado está no nosso meio. O filho, do Egito chamei meu filho. Amém, gente? Isso é motivo de alegria para cada um de nós aqui. Percebe Deus articulando, Deus fazendo? Então Deus cumpre a sua palavra. Ele não vai nos abandonar. Ele continuará cumprindo aquilo que Ele promete. Ele não volta atrás. Como o próprio Paulo diz a Timóteo, né? Ele não é filho de homem para que minta. Deus cumpre aquilo que promete. Você consegue sentir no coração hoje? Você consegue sentir no coração hoje essa verdade? Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Eu sei que Deus falou comigo, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você tem assim uma palavra, uma promessa que você guarda no coração há muitos anos? Continue esperando, continue orando por isso. Não desista. Se você entende que Deus prometeu a você, na palavra,
não desista. Continue orando, continue caminhando, continue perseverando, continue caminhando. Deus cumpre a sua palavra. E a palavra de Deus, quando ela é cumprida, gente, vai além do que a gente pode imaginar. O que Deus fez através da vida de Jesus, nem o próprio povo de Israel imaginava que era tão grandioso assim, nem eles imaginavam que era tão grandioso assim. Então você consegue perceber agora que em meio à sua tormenta que você enfrentou há semanas atrás, Deus estava lá de alguma forma cumprindo a palavra dele na sua vida? Você consegue agora visualizar isso? Olhe para trás um pouco agora, você consegue visualizar? Que Jesus não deixou de estar com você em todo instante. Lembra daquela grande promessa do próprio Jesus agora para nós? Eis que estarei com vocês todos os dias. Lembram? Mateus capítulo 28. Sejam meus discípulos, vão pelo mundo. Não tenham medo, porque eu estarei com vocês todos os dias. Até a consumação dos tempos, ou a gente pode traduzir também, até o fim da história. Até o relógio parar, eu estarei com vocês. Não os abandonarei. Essa é a palavra de Deus para nós, essa é a promessa de Deus para nós. Então Deus continua agindo e falando, Deus continua cumprindo a sua palavra, e por fim, uma última lição que nós podemos tirar aqui da tormenta que José, Maria e o menino Jesus enfrentaram, mas também que pode ser a maneira também com que Deus vai nos abençoar na nossa tormenta. Deus continua com os mesmos propósitos, os mesmos propósitos. É curioso ver que, mesmo diante, gente, muitas vezes da maldade dos homens, preste atenção nisso, mesmo diante da maldade dos homens, Deus não abre mão dos seus propósitos para conosco. Isso se chama soberania de Deus. Vira e mexe, eu toco nesse ponto aqui com vocês. Como é que a pessoa pode duvidar da soberania de Deus lendo esse texto que nós acabamos de ler? Como é que você duvida? Como é que você relativiza o conhecimento de Deus, o que a gente chama de onisciência? Deus conhece todas as coisas, Deus já está vendo lá na frente. Como é que nós relativizamos um princípio tão básico desse? De que Deus sabe todas as coisas e que Ele é soberano. Ele está guiando tudo aqui, gente. Deus, portanto, levou Jesus para o seu propósito final. Ele não permitiu, mesmo diante do caos, mesmo diante de crianças morrendo injustamente, mesmo diante da injustiça, Deus continuou guiando o seu filho para o propósito que já estava preparado, já estava predeterminado desde o Antigo Testamento. Pastor, mas de que forma isso nos alcança, isso nos atinge? De que forma isso nos afeta? É só você continuar lendo a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Quando nós estamos em Cristo, nós temos uma aliança com Deus. Nós passamos a ser chamados também de filhos de Deus, por adoção, mas somos filhos de Deus. Deus, portanto, também tem agora um propósito para nós em Cristo. Ele também tem propósitos para nós. Você crê nisso? Nós não estamos aqui à toa, gente. Eu sempre digo isso para vocês. Nós não estamos aqui por estar. Eu sei que esse mundo tão caótico, tão confuso, cada vez mais confuso, nos leva às vezes a pensar isso. Eu estou aqui por estar. A vida não tem mais sentido. A vida é só isso mesmo, esse ciclo interminável. Acordar, trabalhar, pagar boleto, dormir. Acordar, é só isso a vida. Não tem propósito mesmo na vida. Isso é o que tentam nos colocar. Tentam provar isso para nós. Mas quando a gente lê a Bíblia, por isso que é tão importante você voltar para a Bíblia. Você voltar os seus olhos para a Escritura Sagrada. Por isso que é tão importante, gente. Só fazendo um merchan rápido aqui para vocês. Graças a Deus, eu estou muito feliz por isso. Se Deus permitir, em fevereiro agora do próximo ano, já está tudo certo, já com a editora Mundo Cristão.
Eles vão publicar o meu livro, que eu estou chamando de O Livro Mais Lido do Mundo. É uma abordagem, vamos dizer, bíblica, trazendo a nossa atenção de novo para esse livro tão importante, nos estimulando a ler a Bíblia, a voltar os nossos olhos com devoção, com respeito, inclusive, à Bíblia. Ainda mais nesse mundo também, né, tão confuso, que a gente ouve tantas coisas em relação à Bíblia, né, um certo desrespeito em relação à Escritura Sagrada. Então, se homens como Agostinho de Hipona, Martinho Lutero, João Calvino, mulheres também tão importantes, teólogas também, escritoras, se pessoas tão importantes respeitaram a Bíblia, quem sou eu para não respeitá-la? Então, se Deus quiser, em fevereiro do próximo ano sairá esse livro. Espero que vocês comprem, gostem, leiam, divulguem, e é isso. A palavra de Deus, volte o seu olhar para ela. Eu garanto a você que de alguma forma Deus vai falar com você. Deus vai renovar então o seu olhar sobre o propósito que Ele tem para você. Deus, portanto, continua cumprindo o seu propósito, mesmo diante das tormentas, mesmo em meio ao mar revolto, mesmo diante dos momentos mais difíceis da sua vida. Deus, milagrosamente, misteriosamente, soberanamente, continua cumprindo o seu propósito para você, para comigo. Ele continua cumprindo, desde que estejamos unidos a Cristo, desde que sejamos como José e Maria, submissos, obedientes a Ele. Estando então nessa postura, nesse estado de obediência e de submissão a Deus, vai se cumprir também em nós aquilo que Paulo diz em Romanos 8: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Essa é a nossa esperança, gente. Se você disser então assim: pastor, então, diante das tormentas da sua vida, da minha vida, o que é que mais acalenta o seu coração e o fortalece? Exatamente essa palavra de Paulo. Deus está agindo, gente. Deus está então me chamando também para me juntar a Ele, para me unir a Ele, para que a gente, pela graça de Deus, consiga ser melhor amanhã do que a gente é hoje, para que Jesus seja mais impresso em mim, para que eu possa amar mais como Jesus ama, para que eu possa perdoar mais como Jesus perdoa, para que eu possa ser mais obediente como Jesus é obediente ao Pai. Essa é a razão. Essa é a razão dos seus sofrimentos, dos meus sofrimentos. Nós não sofremos à toa. Deus permite de alguma forma. Existem alguns sofrimentos, eu repito, que são inexplicáveis, você não consegue explicar. Por que é que Deus permite? Onde é que Deus estava? Por que é que Ele permitiu tudo isso? Nem sempre vamos conseguir explicar. Mas a Bíblia nos garante que Deus continua agindo. A Bíblia nos garante que mesmo em meio à morte de crianças indefesas, Deus está ali, misteriosamente, cumprindo a sua palavra, cumprindo o seu propósito em nós. Nos levando assim, para o objetivo final. Nos levando então à etapa final. Nos levando aos próximos estágios da nossa vida. Quais são cada estágio da nossa vida? Jesus em nós, a esperança da glória. Jesus em nós, a esperança da glória. É Jesus em você, meu irmão. Nunca se esqueça disso. É Jesus em você. Agradeça a Deus se depois de uma tormenta que você enfrentou, seja uma doença muito séria, muito grave, seja um desemprego, seja uma desilusão, seja uma decepção, uma frustração enorme, agradeça a Deus se depois de tudo isso, as pessoas olharem para você e disserem assim para você: como você está mais parecido com Jesus depois de tudo isso? Como você está diferente? Você não é mais aquela pessoa rancorosa, carrancuda, iracunda, pessimista,
como você está diferente. Esse é o maior presente que você possa ganhar. É o maior presente. É depois da tormenta, as pessoas que amam você, olharem para você e afirmarem: eu consigo ver Jesus em você. Você é diferente. Será que depois da sua tormenta, as pessoas vão dizer isso de você? Ou será que vão dizer o contrário? Você piorou. Não consigo mais viver com você. Está difícil viver com você. Você está cada vez pior. Parece que cada momento ruim que você enfrenta, você desce mais a ladeira. Gente, não permita que isso aconteça. Vai depender de você e de mim. Não permita que isso aconteça. Olhe para Jesus, o Filho de Deus, que Deus tirou do Egito, que Deus fez o mesmo processo que fez com Israel, que Deus o tirou do exílio, vamos dizer assim, babilônico, para nos salvar, para começar uma caminhada conosco, que só encerra quando Ele voltar, quando nós morrermos. Portanto, não desista. Amém? Não desista. Mesmo quando parecer muito difícil, não desista. Nós estamos juntos nessa caminhada, com Jesus. Ore comigo, nesse momento. Ore comigo. Em cada etapa da nossa vida, Deus está lá. Da mesma forma que fez com Jesus, Ele vai fazendo conosco também. Ele vai cumprindo as suas palavras, as suas promessas. Ele vai nos guiando no propósito que Ele tem para nós. Se nós tivermos a coragem de estar ao lado de Jesus, Ele vai estar ao nosso lado. Ele jamais volta atrás nas suas palavras, nas suas promessas. Jamais. Ele vai cumprir aquilo que Ele promete. Ele vai executar. Ele vai fazer. Então, ainda que o mundo, que a nossa cultura ao nosso redor, tente nos dizer que a gente não precisa de Deus, a palavra de Deus afirma para cada um de nós, Mateus inclusive, principalmente: se não fosse o Senhor Jesus, nós estaríamos perdidos. Ele quer cumprir aquilo que Ele já predeterminou para cada um de nós, mas cabe a nós também nos unirmos a Jesus, estarmos em aliança com Ele, sermos submissos como José foi, obedientes. Que assim seja na sua vida. Eu quero desafiar você nessa manhã, então, para que você saia daqui renovado nessa manhã, como eu quero sair renovado, voando com asas de águias, como diz Isaías, renovado. Se você então quer sair renovado nessa manhã, se você quer tomar consciência novamente daquilo que Deus faz em você, das promessas de Deus sobre você, da palavra de Deus sobre você, vamos orar juntos. Fique de pé no seu lugar. Se você quer essa renovação da parte de Deus, e que Deus continue agindo em você, apesar do momento mau, apesar da tormenta, apesar daqueles dias de luta profunda, daqueles dias tão difíceis, onde parece que Deus não está lá, mas Ele está, porque Ele não abandona os seus filhos. Por causa de Jesus, pelo que Ele fez em Jesus, Ele faz em nós também, por causa de Jesus. A partir do que Ele fez em Jesus, Ele faz agora em nós, por meio de Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Coloque a sua mão no seu coração, ore comigo. Senhor, eis-nos aqui, Senhor.
Obrigado porque sabemos que podemos confiar no Senhor. Como o apóstolo Paulo diz, é uma confiança que não nos decepciona, que não nos frustra, que não nos confunde. Obrigado, Senhor, porque podemos deitar as nossas raízes no Senhor, no Evangelho, na palavra do Senhor, e jamais seremos confundidos. Essa esperança que ilumina os nossos olhos, que fortalece a alma cansada, os joelhos vacilantes. Obrigado, Senhor, que possamos sair daqui nessa manhã impulsionados pela palavra do Senhor, impulsionados pelo Espírito Santo, cheios de vigor, de renovo, de força espiritual, de coragem da parte do Senhor. Como é bom sermos encorajados pela Tua palavra, como é bom sermos impulsionados, motivados pelo Espírito Santo, como é bom, porque é um misto de esperança e alegria e paz. Como é bom essa leveza que vem do Senhor. Então, no nome de Jesus, Deus amado, que o nosso coração saia daqui hoje pulsando novamente por causa das promessas do Senhor, por causa da certeza do cuidado do Senhor, do cumprimento dos propósitos do Senhor para conosco. E que mesmo diante de perguntas que não têm resposta, humanamente falando, porque estão no âmbito do mistério, estão além do nosso conhecimento e entendimento, que ainda assim obedeçamos ao Senhor, sejamos submissos ao Senhor, como José fez, como Maria fez, que ainda assim o nosso coração esteja voltado para o Senhor. Que assim seja, Senhor. Obrigado por Tua palavra, obrigado por poder confiar nela, por poder descansar nela. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém, gente? Obedeça, confie, se submeta. Você não vai se arrepender, porque Deus continua agindo, falando, cumprindo a sua palavra, cumprindo os seus propósitos. Ele jamais vai voltar atrás. Amém.